Olá, saudações. Eu sou o Luiz Renato e no vídeo de hoje eu vou falar sobre joins, né? Queries com joins. A ferramenta que eu vou usar para fazer essas queries com joins é o Azure Data Studio. É uma ferramenta nova, né? Disponibilizada pela Microsoft, gratuita. Eu vou deixar aqui na descrição o endereço para vocês fazerem download, mas é uma ferramenta bem leve. Essa é a interface dela. E por que eu estou usando o Data Studio ao invés do SQL Management Studio, né? Que é a ferramenta tradicional? Vou mostrar. Entrar aqui em aplicativos, procurar aqui SQL Server Management Studio que eu tenho instalado. Ó. Ele é uma ferramenta mais pesada, ele tem 2,5 GB quase, né? Enquanto o Azure Data Studio ele tem 418 megabytes. É isso que a Microsoft fala, né? Ele é um peso leve, é uma ferramenta um pouco mais leve, não tem todo o poder que o Management Studio tem. Eu estou abrindo ele aqui agora, ó. Mas para trabalhar com queries ele é perfeito. Então eu vou conectar no meu servidor, posso escolher autenticação do SQL, né? Login do SQL, posso escolher a autenticação do Windows, posso escolher a autenticação do Active Directory, né? Até com MFA, e vou fazer a conexão. Aqui eu estou usando a conexão do Windows. Tem uma aba aqui de Welcome, né, com alguns links, com alguns ponteiros para Help e coisa e tal. Aqui tem a lista dos meus databases, algumas informações administrativas, está falando que não tem backup ainda. Tem um botão de Restore, posso abrir Notebook. E agora eu vou abrir uma query, né? Primeiro eu vou mostrar os databases que eu tenho. Eu tenho vários databases que tem tabelas dentro, né? Então eu clico no botãozinho aqui e inicio uma query. Uma coisa legal no Data Studio é que você consegue fazer zoom, ó. Ctrl mais faz zoom, Ctrl menos faz zoom out, né? Zoom in, zoom out. Eu vou deixar aqui de um tamanho, né? A fonte, deixa eu ver aqui, volta aqui. Uma fonte de um tamanho que seja fácil de vocês acompanharem, né? O que eu estou escrevendo nas queries. Eu vou usar vários bancos aqui, né? Vou usar um banco chamado MeuDB e principalmente o banco Pubs que eu usei nas outras aulas, que tem umas tabelas que eu acho que são legais e bem didáticas para a gente fazer demonstração. Então primeiro vou fazer um select simples aqui, select asterisco, opa, volta, asterisco from authors, né? A tabela de autores de livros. O Pubs é um banco de uma livraria. Para executar eu uso F5. Ok? Então, retornou aqui os dados do authors. Deixa eu mostrar uma coisinha legal que tem aqui nesse lado direito do Data Studio, que são as saídas. Eu posso pegar esse retorno, né? Essa tabela de retorno, salvar em CSV, em Excel, o JSON, XML e gráficos, né? De vários tipos, né? Visualização através do Sandance eu vou mostrar já. Deixa eu voltar, então, o Data Studio. Deixa eu fazer um outro select aqui. Vamos escrever aqui type e price da tabela titles, né? Tabela de livros. Então aqui tem o tipo de livro e o preço, só para mostrar uma feature bem interessante que tem aqui no Data Studio, que é o Sandance, né? Uma saída gráfica chamada Sandance. Aí, que é isso aí, ó. Esse é o Sandance. Você tem várias formas de você enxergar o dado, né? Através de barra, gráfico de barra, stacks, de colunas e até gráficos 3D. Você pode mudar o eixo. Enfim, é uma ferramenta bem legal. O aprofundamento dessa ferramenta vai ficar para o próximo vídeo, que eu vou apresentar mais profundamente as funcionalidades do Data Studio. Aqui a gente vai focar na parte de joins e a gente vai aprender o inner join primeiro. O que eu queria mostrar primeiro é a gente entender o relacionamento entre as tabelas. É importante você conhecer como é que funciona. Para isso eu vou usar o Management Studio, porque ele tem uma feature muito interessante que é o Database Diagrams, né? Os diagramas do database. Aqui eu entrei no database chamado MeuDB, ele tem várias tabelas, eu escolhi aqui duas tabelas, a tabela de produtos e a tabela de clientes. Cada uma tem suas colunas, ele mostra a descrição, não aparece o data type, mas mostra o nome de cada uma das colunas. Ele tem um ícone ali no cantinho que mostra quando a coluna é uma chave primária, né?
Chave primária é aquela coluna que tem o código que não se repete, é como o CPF das pessoas físicas, né? Aí eu vou adicionar a tabela de vendas e está fechado o meu modelo, né? Então tem a tabela de produto, a tabela de clientes e a tabela de vendas. Veja bem, o produto ele é vendido, o cliente compra produtos e a tabela de venda agrega o código dos dois. Então eu tenho a chave primária lá da tabela de clientes, ou seja, na tabela de clientes o código do cliente aparece uma vez só. Sempre, né? Cada cliente tem seu próprio código. Na tabela de produto a mesma coisa, o produto é único na tabela de produto, cada produto tem seu código, mas eles podem aparecer N vezes, né? Aí você vê lá o sinalzinho de infinito, então é uma relação, né? Produtos e vendas é uma relação de um para muitos, clientes e vendas é uma relação de um para muitos. Então eles usam esses ícones, né? Quando a tabela tem um, aparece a chavinha, quando a tabela tem muito, aparece o ícone de infinito. Isso chama-se cardinalidade, né? Tem a ver com modelagem e normalização de banco de dados. Então vamos lá, vou fazer um select aqui, select asterisk from, clientes, roda. Então eu tenho 3 clientes, para ser bem facinho, bem didático. Então tem Luiz Renato, Fernando e Renata. Lá tem RG, CPF, cartão de crédito e e-mail. Na tabela de vendas, eu tenho informações sobre o código do pedido, né? O código do cliente, código do produto, a quantidade e o tipo de pagamento, se é à vista, a prazo, se é cartão de crédito ou coisa parecida. E eu queria juntar essas duas coisas, queria saber quantas pessoas ou quais pessoas fizeram compras. Então eu vou separar um cliente específico, né? Esses clientes podem ter feito muitas compras. Então o código do cliente 3 é a Renata, tá ali, ó. E os dados dela. E agora eu queria saber que compras esse cliente fez. Então eu vou escrever um join, inner join, tabela de vendas. Ok. Agora eu tenho que informar qual que é a coluna de ligação entre essas tabelas, né? Então é o código do cliente. Então code.cli é igual a code.cli. Mas code cliente de qual tabela, né? Fica confuso isso. Code.cli igual a code.cli. Então eu preciso colocar um prefixo indicando o nome da tabela. Então clientes.code.cli e vendas.code.cli. E o ideal é fazer isso para todas as colunas que estiverem sendo referenciadas. Só é dispensável para colunas que só existem em uma tabela, que não se repita nas duas tabelas. Aí funcionou. Então ele trouxe todas as informações do cliente código 3, né? Assim como suas vendas e informações de cadastro da tabela de clientes. Trouxe dados das duas tabelas através do join. Então lembrando, a tabela clientes tem uma linha para o cliente 3, enquanto a tabela de vendas tem 3 linhas, né? Ele fez 3 compras que ficaram registradas na tabela de vendas. Ok. Bom, vamos agora para o banco Pubs, né? O banco Pubs é o banco de uma livraria. Eu mostrei as tabelas desse banco nos vídeos anteriores. E eu queria desenhar aqui como é que seria o relacionamento entre as tabelas que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com a tabela Authors, é a tabela de autores, né? Authors. Então são autores de livros. Autores. E eu tenho a tabela Titles, que são os livros. Então tem uma tabela aqui que tem o cadastro dos autores e um cadastro dos livros. Qual que é a relação entre elas? Autores escrevem livros, né? Então eu teria uma relação mais ou menos assim, né? Tem o autor código 1, é o Renato. Ele escreveu o livro SQL ABC, por exemplo. E aí ele tem informação sobre o preço, a quantidade de páginas, 258 páginas. Então tem o código aqui, nome, o título do livro, o preço e páginas, quantidade de páginas. E aí ele tem outros registros. O Renato escreveu também o livro SQL DEF, ele custa R$8 e tem 351 páginas. O Renato, de novo, escreveu o livro GHI, custa R$11 e tem 180 páginas. Então, os dados seriam mais ou menos esses. E eu tenho que distribuir esses dados entre as tabelas, né? Então, ficaria desse jeito aí. Eu teria aqui o código do autor, né? O código do autor, que é a chave primária, uma chavinha aqui, um primary key.
estaria ligado, né, com a tabela de livros, que tem lá o COD autor, né, que faz a ligação para identificar qual livro é de qual autor, e esse relacionamento. O relacionamento é um autor escreve vários livros, né? Claro, então o autor pode escrever vários livros. E aqui eu estou usando uma notação comumente chamada de pé de galinha. Quando tem uma linha é 1 para 1, quando tem 3 linhas é 1 para muitos, comumente conhecida como notação pé de galinha. E aqui na tabela de autores eu vou ter endereço, CPF, e aqui no livro eu vou ter o título do livro, vou ter o preço do livro, por exemplo, né? Então eu faço a separação dos dados dessa forma. Beleza, vamos voltar lá. Então eu tenho a tabela de livros, né? Select asterisco from titles, beleza? E tem a tabela de autores, select asterisco from authors. Manda executar. Beleza. Agora eu quero saber onde é que está a relação entre essas duas, né? A gente sabe que os autores têm o código AUID, que é o identificador do autor. Então eu dou um sp-help para ver a estrutura da tabela, né? Authors. Roda. Aí tem no results tem o nome da tabela, a data de criação, esse tipo de coisa. E se eu scrollar aqui vai ter a lista de colunas. E aqui para baixo vai ter aqui, as constraints, e tem uma constraint chamada primary key, que é o código do autor, e a coluna que é o ID, né? O ID do autor. Tá bom. Então deveria ter um ID do autor na tabela de livros. Coloca aqui titles, roda, e agora vamos procurar aqui uma coluna chamada AUID. Né? Então tem as mesmas informações, constraints e tal, foreign keys. Né? Mas eu estou procurando um código que seja equivalente aos autores. Só que eu não vou achar, dá uma olhada. Então tem o ID, pubname, price, advance, royalty e outras coisas, mas não tem o ID, o código do autor. Por que não tem o código do autor? Né? A gente fez o desenho e a gente descobriu que é uma relação de um para muitos, mas será que é isso mesmo? Vamos fazer um desenho aqui de novo do relacionamento. De um lado a gente tem a tabela de autores, né? Aqueles que escrevem livros. Do outro lado a gente vai ter a tabela de livros, né? Livros são escritos por autores. E aí tem uma relação de muitos para muitos, né? Por quê? Porque é super comum eu ter um autor que escreve vários livros e eu ter um livro escrito por vários autores, né? Então uma relação de infinito com infinito, né? Muitos para muitos, uma cardinalidade de muitos para muitos, né? N para N. Se eu for fazer um desenho conceitual, é isso aqui, autores e livros. Mas fisicamente não dá para colocar, porque eu posso ter 50 autores, eu posso ter um autor que escreveu 100 livros ou coisa parecida. Então eu preciso de mais uma tabela para materializar, né, para fazer fisicamente essa relação. Então tem uma tabela que relaciona autores com livros, porque aí eu posso ter qualquer quantidade de autores escrevendo um livro e qualquer quantidade de livros escritos por um autor. Então tem lá o autor A e o livro X. Né? Autor e livro. Aqui, livro e autor. Então eu determinei que o autor A escreveu o livro X e o livro Y, e o autor B escreveu o livro Y. Então tem um livro que foi escrito por 2 autores e tem um autor que escreveu 2 livros. Né? Na tabela ficaria mais ou menos assim. A cardinalidade, se a gente fosse denotar, seria uma coisa assim, ó. Eu teria o escritor A escreveu o livro X, Y e o Z. E o Z ele escreveu com o autor B, que por sua vez escreveu o livro P. Né? Só que o escritor B escreveu P junto com o autor C. Né? Então tem essa relação de muitos para muitos. Né? É assim que eu represento. Eu preciso de uma tabela para me ajudar a fazer a representação
dessa cardinalidade de muitos para muitos. Que eu vou abrir uma aba nova. Para fazer isso eu dou um Ctrl N, né? Ctrl N abre uma nova aba, vou para o banco Pubs aqui, e agora eu vou dar um Select aqui na tabela Authors, a gente já conhece, Select na tabela Titles, e eu preciso de mais uma tabela que é essa aqui, ó, Title Authors, é a tabela que vai fazer a ligação entre os dois, porque um autor pode escrever muitos livros, um livro pode ser escrito por muitos autores, e aí a tabela que me ajuda a juntar esses códigos, que é a tabela Title Authors, ela tem o código, né, do autor, o código do livro, e mais algumas informações, se é o autor principal, quanto que cada um recebe de royalty, né, e qualquer outra informação que tenha sentido. Agora eu vou começar a construir o join. Então é select, asterisco from, a primeira tabela, que é Authors, inner join com title Authors, que é a segunda tabela, né? Vou pagar aqui, paga, title Author, on, e aí eu tenho que colocar lá a coluna de ligação, né? Então authors.oid, que é igual a title authors.oid. Ok? Deixa eu jogar para baixo aqui para ficar bonitinho. E inner join, a terceira tabela, né? Então fiz a ligação da primeira com a segunda e agora vou fazer da segunda com a terceira ou da primeira com a terceira, tanto faz. Então titles on titles.titleid é igual a titleauthor.titleid. Agora roda e aí ele trouxe, né? Então ele trouxe todos os autores, todos os livros, né? Que tem ligação, né? Que tem igualdade entre as colunas de ligação. É isso aí. Esse é um join com múltiplas tabelas. Tem um recurso que você pode usar para simplificar, que é o alias, né? Então eu chamo a Authors de A Title Authors de TA e a Title de T, né? Eu coloco uma letrinha lá e dou um alias para ela. E aí tudo que é Title vira T, tudo que é Title Author vira TA e tudo que é Author vira A. Então, TA. Deu para perceber? Eu coloquei lá um alias, né? Eu dei um apelido para essa tabela e esse alias funciona em qualquer ponto da query, inclusive na cláusula where, no select list, né? Então se colocar first name, né? AUF name e colocar lá Johnson, ele executa, tá vendo? A.AUF name. Então esse alias fica valendo para qualquer parte da query. Deixa eu dar mais um Ctrl N aqui, abrir uma nova aba para o Outer Join. Então já viu o Inner Join com duas tabelas, Inner Join com mais de duas tabelas, e agora a gente vai ver o Outer Join. Vou criar uma tabela chamada par, aqui código int, é uma tabela com uma única coluna, né, para ser bem didático, e a tabela ímpar também com uma única coluna chamada código. E agora eu vou inserir dados nas tabelas par e ímpar, então vou colocar aqui insert, na tabela par, values, e vou colocar alguns valores aqui. Então, a tabela par tem o código 2, o código 4, F5, o código 6, F5, o código 8, F5, o código 100, F5, o código 200. Tá bom. Agora vou inserir na tabela ímpar. Vou inserir dados na tabela ímpar. Então, código 1, 3, 5, 7, 9, 100. Eu sei que não são ímpares, nem 100 nem 200, mas é só para manter a didática aqui, para simplificar o exemplo. Então, já fiz a inserção. Vamos olhar agora o resultado, né? Select asterisco from par, select asterisco from ímpar, roda, tá aí. Então, 2, 4, 6, 8, 100, 200 na tabela par, e tem aqui 1, 3, 5, 7, 9, 100, 200 também na tabela ímpar. Uma tabela tem 6 linhas, a outra tem 7 linhas. E eu vou brincar de fazer join entre essas tabelas, só para vocês entenderem uma relação interessante que tem nessas tabelas, né? Par e ímpar.
Então, select se isso par, inner join, que a gente já aprendeu, né? Join com a tabela ímpar, on par ponto código igual a ímpar ponto código. Arrisca o resultado, né? Código. Qual seria o resultado? O que retornaria? As tabelas, uma tem 6 linhas, a outra tem 7 linhas, mas o resultado são 2 linhas, porque são os dois únicos códigos coincidentes entre as duas tabelas. Por que acontece isso? Porque por causa do inner join. O inner join eu estou pedindo, né, só os códigos que são iguais. Deixa eu limpar aqui para mostrar. Vamos lá, eu tenho a tabela A, essa tabela aqui, tabela A, e tenho a tabela B. Tá? Aí elas têm uma relação. Então, x, y, z, e aqui eu tenho 100 e 200, 300. Então suponha que a tabela A seja a tabela de clientes e a tabela B seja a tabela de produtos. A ligação entre eles é a tabela de vendas, certo? Parecido com aquele primeiro desenho que eu fiz. Então o cliente X ele comprou o produto 100 e o cliente X também comprou o produto 300 X. E o cliente Z comprou o produto 100, tá? Então tem um join aí. Observem que nem todos os produtos foram vendidos e nem todos os clientes cadastrados compraram. Então o produto 200 não foi vendido hoje, ou essa semana, ou enfim, no começo da operação, e o cliente Y também não fez nenhuma compra. Então quando eu fizer um join, não vai vir na resposta nem o cliente Y e nem o produto 200, mas suponha que eu precise desses dados, né? Eu quero, por exemplo, fazer um relatório mostrando todos os produtos, inclusive os que não venderam, ou todos os clientes, inclusive os que não compraram. Para isso eu uso o outer join. Ali no lugar do inner, eu escrevo left, né? Nesse caso, left é a esquerda, eu estou querendo todos os dados da tabela à esquerda, que no caso é a tabela par. Eu rodo, né? A tabela par está à esquerda, left join, e aí ele me traz todos os dados da tabela par e os dados da tabela par que existem na tabela ímpar. Quando não existe, fica nulo o código ali, quando existe, fica com valor, como está aparecendo 100 e 200. O primeiro resultado é da tabela par, o segundo resultado da tabela ímpar. Se eu quiser fazer ao contrário, eu posso escrever, né? Ao contrário, eu quero os dados da tabela ímpar, eu coloco right, né? À direita, right join, ele traz 1, 3, 5, 7, 9 e os 100 e 200 que tem correspondentes, né? Aí fica nulo para todos os pares. Se eu quiser todos de todos, eu coloco full join, né? Então quero todos os dados da tabela par, inclusive os que são iguais às ímpares, e vice-versa. Então eu tenho lá na primeira coluna o resultado dos dados pares, né, da tabela par, e os que são correspondentes, e o resultado da tabela ímpar e os que são correspondentes. Esse foi o outer join. Bom, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que tenha sido interessante. Procure meus outros vídeos aqui, assine o canal. Valeu, até a próxima. Abraço.